Oi pessoal, tudo bem? Vocês devem ter ouvido falar que a Idade Média foi um período em que a humanidade não desenvolveu praticamente nada, certo? Só que não foi bem assim. Fica aí que depois da vinheta eu te conto. Mortes, guerras, fome, pobreza e abusos da Igreja Católica. Essas são provavelmente as coisas que vêm à sua cabeça quando a gente fala em Idade Média. Não à toa, o período ficou conhecido como a Idade das Trevas. Mas Deus não tira férias. Ele tira. Você tira? Já ouviu falar na Idade Média? Essa concepção negativa da Idade Média se deve, em parte, ao período posterior a ela, o Renascimento. Nessa época, houve uma exaltação dos valores e sociedades antigas, como os gregos e romanos, e uma recusa dos valores medievais. Em países protestantes, essa questão ficou bastante acirrada por causa da religião. Afinal, quem comandava as coisas na Europa era a Igreja Católica. No Iluminismo, que veio logo depois, no século XVIII, essa questão ficou ainda pior. Vários pensadores da época, como Kant e o Voltaire, não mediam palavras para criticar essa era da religião em contraposição com a era da razão, que é como o Iluminismo também ficou conhecido. Só que a história não é bem assim. Apesar dos vários problemas, a Idade Média não é um período em que tudo ficou completamente estagnado. Pelo contrário, a coisa foi bem mais dinâmica do que a gente pensa. É por isso que a gente reuniu aqui uma lista com algumas invenções que foram criadas ou aperfeiçoadas nessa época. Vamos começar com os moinhos de vento, que foram extremamente importantes para a Idade Média. Os primeiros moinhos surgiram ainda na Antiguidade, só que eles eram moinhos de água e só eram construídos onde tivesse rios. Já entre os séculos 8 e 10, surgiu na Pérsia um moinho parecido com aquele tipicamente europeu, com uma pequena diferença. O moinho ficava na vertical e as pás na horizontal. Era como se fosse um moinho que você conhece, só que virado de lado. Os moinhos de vento mais famosos, tipo aqueles do Dom Quixote, surgiram no século 12 no norte da Europa, ali pela França, Holanda e Inglaterra. Ah, e uma coisa, ainda não se sabe se esses moinhos tiveram influência da criação persa ou se foram coisas feitas separadamente. O que importa é que os moinhos de vento foram uma baita inovação mecânica. Afinal, eles não serviam só para moer grãos, mas também para operar guindastes, elevadores, pedras para afiar a espada, máquinas de triturar pólvora e para bombear água. Com o passar dos séculos, os moinhos de vento ajudaram também a dar um empurrãozinho na indústria têxtil. A produção usava martelos movidos por eles para tratar a lã crua. Inclusive, foram os moinhos de vento que, junto com os moinhos hidráulicos, ajudaram o setor têxtil a dar partida na Revolução Industrial, lá no século XVIII. O relógio é outra invenção que tem uma trajetória parecida com a dos moinhos. Na Roma Antiga, já existiam relógios hidráulicos bem simples, e as horas eram marcadas pelo nível da água. Séculos depois, os árabes desenvolveram mecanismos mais complexos, que usavam mercúrio ao invés da água. Os europeus trataram de aperfeiçoar a coisa. No século XIII, eles criaram relógios puramente mecânicos, que funcionavam por meio de pesos. É claro, tinham alguns bem simples, que só badalavam para dar as horas, sem nenhum tipo de mostrador. Só que também tinham uns bem complexos, que não só marcavam as horas, mas também a posição dos planetas, as fases da Lua e outras informações astronômicas. Além de ser um equipamento incrível por si só, os relógios também ajudaram a desenvolver outros dispositivos. Com eles, era possível produzir movimento numa velocidade precisamente calculada, que era uma coisa que os moinhos de vento não conseguiam fazer. E isso foi um baita de um salto para a engenharia. Outra coisa importante que rolou durante a Idade Média foi a disseminação do colar de cavalo. Sabe aquela cinta que fica em volta do pescoço, usada para puxar carroça? Pois é, parece besteira, mas elas tiveram um papel fundamental nessa época. O colar foi inventado na China e chegou na Europa no século X. Ele permitiu a criação de um arado mais pesado, já que os cavalos são animais mais fortes, rápidos e resistentes que os bois, que era quem fazia esse tipo de trabalho antes. Com essa nova força de trabalho, solos que antes eram difíceis de explorar, como os do norte da Europa, finalmente puderam ser usados para plantio. Ah, e foi nessa época também que os europeus desenvolveram o método da rotação de culturas. É bem simples. Você pega a área de cultivo
cultivo e divide em setores, e aí vai alternando o plantio. Dessa forma, vai ter sempre uma parte do solo que vai estar descansando, o que preserva a fertilidade dele. A criação desse método foi uma verdadeira revolução verde na Europa e ajudou a melhorar um pouco as coisas, tanto que ela contribuiu para um aumento de 70% da população entre os séculos 11 e 14. Da agricultura, a gente vai agora para dentro das igrejas, porque não dava para fazer uma lista de invenções da Idade Média sem falar dos órgãos. O órgão foi inventado na Antiguidade e foi preservado pela galera do Império Romano do Oriente, que depois virou o Império Bizantino. Em 757, por exemplo, o imperador Constantino V deu um instrumento desses de presente para o rei franco Pepino o Breve. Para você ter uma ideia, os órgãos foram um dos mecanismos mais complexos que a humanidade já desenvolveu antes da era industrial. O órgão da Catedral de Winchester, na Inglaterra, foi instalado no século X e tinha nada mais, nada menos que 400 tubos. Era um troço tão grande que era preciso 2 pessoas para operar os teclados. Além disso, outras 70 pessoas eram responsáveis por mover os foles, que provinham o ar comprimido que fazia o instrumento funcionar. Beleza, o órgão é um instrumento grandioso e imponente, mas a verdade é que existem várias invenções da Idade Média que passam batidas no dia a dia. Um bom exemplo são as chaminés, que surgiram no norte da Europa no século XII e permitiram que as pessoas pudessem ficar quentinhas com as lareiras dentro de casa. Mas não é só isso. Esse controle do fogo em espaços internos permitiu outras coisas, como a criação de fornos domésticos e, mais pra frente, as instalações industriais. Outro invento que deu um passinho na direção da industrialização foi a roca, que nada mais é do que uma roda movida por pedais que transforma fibra vegetal ou lã natural em fios. É aquela da Bela Adormecida. A invenção da roca provavelmente aconteceu no século XI, lá no mundo islâmico. Até então, a transformação da fibra em fios era uma parte extremamente complicada da produção de roupas. A roca foi um dos elementos que permitiu a produção de tecidos em larga escala, que, como eu já falei, foi o ponto de partida da Revolução Industrial. Outras 3 invenções medievais derivam do vidro. Beleza, o vidro já era usado lá em Roma, só que a técnica se perdeu e precisou ser recriada. A primeira coisa que apareceu foram aqueles vitrais bem bonitos das igrejas. Lá pelo ano de 1320, na França, grandes discos de vidro transparente permitiram pela primeira vez que se olhasse através de uma janela. Outro que surgiu nessa época foi o espelho. Bom, pelo menos o espelho que a gente conhece hoje, que é composto por uma placa de vidro com um lado metalizado. Antes disso, as pessoas enxergavam o seu reflexo em placas de metal polido. Só que o problema é que elas perdiam o brilho bem rapidinho. Os primeiros espelhos modernos surgiram lá em Veneza, na Itália. Eles eram formados por uma liga de estanho e mercúrio, que era derretida diretamente sobre o vidro. Os óculos são mais um resultado da evolução do vidro. Eles foram inventados em Pisa ou em Veneza em algum ponto entre 1285 e 1289. No começo, eles eram todos convexos e serviam para corrigir o problema de quem não conseguia enxergar de perto. Os óculos de lente côncava, que nem os meus, para miopia, só foram surgir lá em 1604. Por último, mas não menos importante, a gente precisa falar do Domo de Florença, que foi construído lá no século XV e que está de pé até hoje. Essa história começa com um arquiteto chamado Filippo Brunelleschi, que recebeu uma tarefa mega difícil lá em 1418. Construir um domo que fosse maior do que o do Panteão de Roma, que detinha o título de maior domo do mundo há mais de 1300 anos. Analisando o projeto, o Filippo logo percebeu o tamanho do desafio. Para começar, a madeira disponível em Florença não ia dar conta de construir o suporte interno da obra. Além disso, o domo tinha que ficar em cima da Catedral de Santa Maria del Fiore, e a base era octogonal e toda irregular. Até hoje, não se sabe exatamente tudo o que foi feito, já que o Filippo não deixou seus planos por escrito. Mas, no fim das contas, deu certo. O arquiteto inventou guindastes enormes capazes de levantar muito peso. Além disso, ele criou um projeto com 2 domos concêntricos, com arcos de tijolos e anéis de metal
pedra e madeira. O domo ficou pronto 16 anos depois, em 1436. E sim, ele ficou maior que o de Roma, com 114 metros de altura e um diâmetro interno de 45 metros, 2 a mais do que o outro. A gente deixou o domo por último nessa lista porque o impacto dele foi muito além da arquitetura. Num sentido cultural, dá para dizer que a conclusão dele marcou o fim da Idade Média e o começo da Renascença. Afinal, no Renascimento, o espírito da coisa era valorizar o mundo antigo em relação ao presente da Idade Média, que era considerado decadente. O Domo de Florença provou que, mais do que recuperar o mundo antigo, era possível superá-lo. É isso, galera. Tem muita coisa para falar de Idade Média. Daria para fazer um vídeo, por exemplo, só sobre as invenções de guerra desse período. Se você quer ver outros vídeos sobre esse assunto, deixa aí nos comentários. Valeu, até a próxima e fique em casa.